Os irmãos que têm a sua Bíblia, por favor, abram ela no Evangelho de João. Capítulo de número 6, versículo 22. Evangelho de João, capítulo 6 e versículo 22. Evangelho de João, capítulo 6 e versículo 22. Quando se procura o encontro, se achar, fechem seus olhos, por favor, e orem comigo. Senhor, mais uma vez na sua poderosa presença, eu invoco a sua face. Eu já me sinto, meu Deus, tão abençoado pelo Senhor, por participar dos louvores entoados nessa noite, pelas orações feitas desde esse altar, inclusive por esse momento da palavra. Mas eu ainda preciso fazer um pedido ao Senhor, que o Senhor fale conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que nós precisamos estudar. Que o Senhor fale de forma clara, concisa e poderosa. Eu peço que o Senhor ensine, exorte e edifique, que nós não saímos daqui como chegamos, que nós saímos diferentes. Amém. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 22, que diz: no dia seguinte, quando a multidão que ficara do outro lado do mar viu que não havia ali nenhum outro barco, exceto aquele no qual seus discípulos haviam entrado, e Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barco, mas seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barcos haviam chegado de Tiberíades para perto do lugar onde comeram o pão, após o Senhor ter dado graças. Portanto, vendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, eles também embarcaram e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E, achando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando tu chegaste aqui? Jesus respondeu e disse: na verdade, eu vos digo que me buscais, não porque viste milagres, mas porque comestes o pão e vos saciais. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a ele Deus, o Pai, o selou. Então lhe disseram: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse: esta é a obra de Deus, que creiais naquele que ele enviou. Disse-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejas e creiamos em ti? O que tu operas? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Então Jesus disse: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas eu vos digo que vos também me tendes visto, mas não credes. Todo aquele que meu Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de modo algum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai que me enviou, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele,
possa ter a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Nós estamos num dia muito importante para todo aquele que tem a Bíblia, a palavra do Senhor, como santa. Nós aqui acabamos de participar da Santa Ceia do Senhor. Nós sempre precisamos lembrar que foi um ato praticado por Jesus na presença dos seus discípulos, e Ele deixou para eles como ordenança, mesmo eles não sabendo o que estava para acontecer, que depois que Ele não estivesse mais entre eles encarnado, eles deveriam continuar praticando aquele ato. Então, diante da importância que nós estamos aqui nessa noite e da relevância desse ato de obediência que vai para além das palavras, e nós praticamos com os gestos e com os elementos sagrados, eu gostaria de começar essa pregação justamente com o texto de Jesus do Evangelho segundo São João. Porque quando Jesus vai ensinar essas pessoas nesse momento do qual trata esse texto, Ele está ensinando pessoas que já o conhecem. A introdução, a partir do versículo 2, nos explica que aquelas pessoas já haviam passado por milagres, já haviam comido o pão que Jesus multiplicou para eles um tempo antes. Então eles estavam buscando a Jesus porque eles ficaram intrigados, eles queriam entender da onde ele vinha, para onde ele ia, porque ele fazia o que ele fazia, e qual era o seu interesse em fazer o que ele estava fazendo. O que me chama a atenção na pessoa de Jesus é que toda vez que alguém perguntou algo para ele, ninguém ficou sem resposta. Jesus sempre tinha algo para ensinar, Jesus sempre tinha algo para explicar. Não havia pergunta para Jesus que fosse irrelevante, mesmo que fosse de um dos discípulos, e mesmo que ele respondesse: eu já estou há tanto tempo com você ainda está me perguntando tal coisa, mas mesmo assim ele não deixava de responder. E Jesus, nos dias em que esteve na terra, num espaço muito curto de tempo, ele deixou para nós, para todos nós, um manual do fabricante, a forma como nós precisamos nos portar, a forma como nós precisamos proceder, a forma como nós precisamos pensar. Jesus deixou para nós, irmãos, algo tão importante quanto a nossa visão do que realmente é Jesus. Num curto espaço de tempo, Ele nos mostrou o que é interessante para aquele que criou todas as coisas, o porquê nós devemos fazer o que fazemos da forma que fazemos. Esse é Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, nós estamos olhando para o modelo, nós estamos olhando para o propósito, nós estamos olhando pelo motivo do qual nós estamos aqui. E nós precisamos usar a nossa consciência para enxergar Jesus, porque Deus nos deu consciência, Deus nos deu poder de escolha, Deus nos deu ciência, Deus nos deu entendimento, para que nós pudéssemos usar essas coisas para adorá-lo. É isso que Jesus explica. Se você tem inteligência, então use ela em louvor ao Senhor. Se você pode pensar, se você pode raciocinar, esse é o instrumento pelo qual Deus quer ser louvado, pela sua cognição, pela sua capacidade de interpretar as coisas. Por isso que a palavra de Jesus foi deixada por escrito. Ele poderia, meu irmão, ter feito de diversas formas. Ele poderia ser alguém que veio na terra e que não ia morrer, que ia ficar vivendo para sempre ensinar. Mas não. Ele deixou a vida dele por escrito. Por quê? Porque para conhecer Jesus, eu preciso pegar a palavra dele e ler. Tem muita gente que conhece Jesus de ouvir falar. Não tem problema de conhecer Jesus de ouvir falar. Mas tem uma questão. Eu sempre vou ver Jesus do ponto de vista de alguém. Só que o ponto de vista de alguém tem a ver com as experiências dessa pessoa. Agora, quando eu quero conhecer Jesus
para além de ouvir falar e ter uma experiência própria, pessoal com Ele, eu verei Jesus do meu ponto de vista. E qual é, meu irmão, o seu ponto de vista? Só você sabe pelo que você está passando. Só você sabe aquilo que você já passou, aquilo que você já enfrentou, e só você sabe qual é a sua perspectiva para o futuro. Nós olhamos para nós mesmos e não vemos nada, não vemos capacidade, não vemos nada que seja interessante, e vemos como é grande a nossa dependência do ambiente no qual nós estamos inseridos. E nós estamos vendo a verdade, porque por mais que nós olhemos para alguém e pensamos como essa pessoa tem dinheiro, como a aparência dessa pessoa é boa, como ela mora num lugar bom, como ela tem um talento tão raro, aquela pessoa, quando ela olha para ela mesma, ela não vê nada. Ela vê o quanto ela é pequena, o quanto ela é falha, porque essa é a sentença dada a cada ser humano. Nós temos um vazio tão grande que só Deus pode preencher esse vazio. Só que quando eu vou buscar o Senhor, eu não encontro, que eu vou buscar Ele nas coisas que eu vejo, nas coisas materiais. Eu vou buscar o Senhor nas minhas necessidades, e eu não posso encontrá-lo nesses lugares, porque Ele deixou por escrito o lugar onde Ele será encontrado. Então eu preciso de ter interesse. Você sabia que tem muita gente que é alfabetizada com a Bíblia Sagrada? Tem gente que aprende a ler por causa de ter curiosidade, por causa de ter anseio por conhecer. A pessoa ouve assim: essa é a palavra de Deus, eu preciso conhecer. Então, às vezes a pessoa já com a idade avançada aprende a ler para conhecer a Bíblia. Só que tem uma coisa: quando eu dou um passo na direção do Senhor, Ele dá um passo na minha direção. Eu já dei esse exemplo aqui. Quando você vai andar de mão dada com a criança, você tem que ter a sensibilidade de andar devagar, porque a perninha da criança é curta. Com Deus é a mesma coisa, é a mesma proporção. A nossa perna é pequena, então por maior que seja o passo que a gente dá na direção do Senhor, para Deus a nossa proporção é pouca. A gente entregou tudo, mas para Deus não é nada. Só que quando Deus dá um passo na nossa direção, é um passo que move o céu, é um passo que move a terra, é um passo que move o tempo, é um passo que abre porta aonde não tem porta, é um passo que remove muralha, é um passo que abre o mar no meio, é um passo que me leva a andar pelas águas sem que elas me afoguem, a passar pelo fogo sem que ele me queime, a ter inimigos perigosos e poderosos me perseguindo, mas o passo do Senhor faz com que eles não me alcancem. É um passo que faz com que alguém entre dentro da cova dos leões e não seja atacado. É um passo que faz com que alguém entre dentro de um forno de fogo e não seja queimado, não seja atingido. É um passo que faz com que coisas poderosas acontecem em apenas um passo, em apenas um movimento da parte de Deus. Só que nós precisamos ter esse interesse, nós precisamos ter no mínimo essa curiosidade de conhecer o Senhor por nós mesmos, por uma experiência íntima e pessoal. E às vezes, irmãos, nós vamos falhar miseravelmente, porque ao conhecer a Cristo, de ouvir falar pela perspectiva de outra pessoa, é muito fácil você pegar a direção errada. É muito fácil você entender errado o que alguém entendeu certo. É muito fácil a gente desistir de Jesus por causa da perspectiva de alguém que encontrou Jesus, mas somente o interesse, somente o encontrar-se com esse vazio que só Deus pode preencher, vai nos levar ao caminho do Senhor. Eu estou pregando essa palavra e o Senhor me mostra pessoas tristes e decepcionadas,
por ter conhecido Jesus. E quando você foi apresentar Jesus para alguém, todo empolgado, todo feliz, essa pessoa não conseguiu ter a alegria que você teve. Você não conseguiu apresentar essa pessoa para Jesus. Só que diante da palavra, eu devo dizer que você não deveria entristecer o seu coração. Porque o máximo que a gente vai conseguir fazer por alguém, a melhor forma de evangelizar alguém, é ter uma relação tão pessoal com Jesus, é ter uma relação tão íntima com Jesus, é andar na direção de Jesus com tanta certeza que o mundo à nossa volta fique curioso em saber o porquê nós estamos tão felizes sem que esse mundo nos ofereça absolutamente nada. É porque nós estamos eles têm que ficar curiosos, porque nós estamos tão esperançosos, mesmo não tendo esperança nenhuma para esse mundo. É porque nós estamos tão cheios de amor, de graça, de unção e de misericórdia, no meio de um deserto lá fora, um deserto pronto para nos matar e nos destruir. É isso que nós podemos fazer por esse mundo, buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, a ponto que a luz do Senhor impregne o nosso rosto. E quando Moisés desceu daquele monte, ninguém aguentava olhar para ele, tamanha era a glória do Senhor que estava na face daquele homem, como o sol do meio-dia. E eu só vou conseguir ter essa experiência com o Senhor quando eu parar de me importar com o mundo à minha volta. Um dos profetas, o profeta Elias, quando ele foi chamar Eliseu falou: pera um pouco aí que eu vou despedir aqui da minha família, vou matar um boi aqui, vou despedir deles. Ele falou: tá bom, despede quem você precisar despedir, quando você terminar a gente vai começar algo muito grande. Você percebe que aqueles homens e mulheres de Deus da Bíblia, quando receberam o chamado do Senhor, eles não resistiram? Acho que eu falei sobre isso aqui a semana passada. Jesus Cristo pregou por um curto espaço de tempo aqui na face da terra. Ele teve 3 amigos, ele teve 12 discípulos, ele teve 500 testemunhas. As pessoas só conseguiram entender o que ele veio fazer muito tempo depois que ele tinha morrido, ressuscitado para o céu. Aí as pessoas ficaram olhando para a cara do outro, tentando entender o que tinha acontecido. E devagar, aquela semente, ela foi germinando, brotou e levou tempo até florescer. A pressa nos faz duvidar daquilo que o Senhor tem para nós. Porque se é promessa de Deus, por que ainda não aconteceu? Eu costumo dizer que Deus não vai te preparar uma bênção, porque tudo que Deus tem para fazer já está pronto. Você consegue repetir isso comigo? Tudo que Deus tem para fazer. Repita isso comigo, por favor. Tudo o que Deus tem para fazer já está pronto. Mais uma vez para a gente crer. Calma. 3, 2, 1. Tudo que Deus tem para fazer já está pronto. Não, Deus vai preparar. Vou esperar Deus preparar minha vitória. Ele olha para o profeta e fala: antes que você existisse dentro do ventre da tua mãe, as nações te dei por profeta. Mas ele fala isso para o profeta antes do profeta começar a profetizar. Olha o tempo do verbo que ele usa. Ele não fala: eu vou te fazer o profeta quando você estava dentro do ventre da sua mãe, eu já ia te fazer o profeta. Não, ele fala: as nações te dei. Ou seja, o profeta nem existia, mas ele já tinha feito ele profeta. Perceba que o tempo pronunciado por Deus sempre é o tempo presente. Eu te dei. Você não tinha nascido, mas eu te dei por profeta. Então tudo que Deus tem para
está pronto? Quem ainda não está preparado? Tem, irmão, na história tem eu, tem Deus e tem a promessa, a bênção que Ele me prometeu. Ora, se Deus já está pronto e tudo que Ele tinha para fazer, que era a promessa, já está pronto, o que está faltando? Mas como, meu irmão, que eu fico pronto? O apóstolo Paulo diz assim, conheci, como é que ele diz? Conhecei e prosseguirei em conhecer ao Senhor. Quanto mais eu conheço de Deus, mais preparado eu fico para viver aquilo que é interessante para Deus. E o que é interessante para Deus? Que eu viva de acordo com o seu querer e com a sua vontade. E como eu sei o que é o querer e a vontade de Deus, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eu os saciarei, diz o Senhor. Então, meus irmãos, o que precisa ser resolvido na minha vida para eu receber tudo aquilo que o Senhor prometeu na sua palavra? Aonde estão as questões que precisam ser resolvidas? Irmão, já está tudo certo, elas estão aqui, elas estão comigo. Eu não preciso viajar, eu não preciso fazer isso, eu não preciso ir não sei aonde, porque tudo que eu preciso resolver já está aí, já está com você, já está nas suas mãos, já está aonde você está. Ah, Senhor, eu me sinto tão longe daquilo que Deus me prometeu, eu me sinto tão longe da promessa de Deus. O Senhor te diz nessa noite: não, perto está, o Senhor diz, perto está de você aquilo que você precisa resolver. Está tão perto, está dentro de você. Irmãos, quando nós recebemos a visão que vem do alto, nós mudamos a nossa forma de enxergar o mundo, e nós começamos a ver um mundo que foi, glória a Deus, corrompido, um mundo no qual jaz o maligno, mas o Senhor ainda está no trono, o Senhor ainda é o Rei da glória, Ele é o Deus dos exércitos, forte na batalha. Esse é o Rei da glória, e todo aquele que crer no Senhor jamais será envergonhado e nem confundido. Esse mundo pode ter sido dado a Satanás, mas Satanás nunca será maior ou mais poderoso que o nosso Deus. Essa é a vontade do Senhor, que nós conheçamos a sua palavra, e assim nós vamos entender qual é a nossa missão nessa terra, porque Ele nos chamou. Não está escrito? Muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Quem serão os escolhidos? Aqueles que derem ouvidos a esse chamado. Irmão, tem muita gente que ouviu o chamado que você está ouvindo da parte do Senhor. A maioria não vai fazer questão de Deus, mas existem aqueles que vai surgir uma pergunta no seu coração, vai surgir uma fagulha, vai surgir um sinal. Está escrito em um dos profetas: ele não apaga o pavio que fumega. Sabe aquela coisa? Poxa vida, eu preciso de algo, eu não sei direito te dizer o que é, mas existe algo que está faltando na minha vida. Eu venho te dizer nessa noite: o que está faltando é a revelação do Deus vivo, e essa revelação só chega para quem a busca. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Ele está tão perto, mas aonde Ele está? Ele está aqui, a boca dele está aberta, através dessas letras e dessas frases. Ele está clamando, e Ele está buscando em alta voz, e Ele está gritando pelas esquinas e pelas praças. Talvez nós vamos conhecê-lo pelo nome de sabedoria, e Ele está congregando aqueles que são dele, e Ele está chamando, e Ele está dizendo: é tempo, e é chegada a época de que vocês se acheguem a mim, se aproximem de mim. Em Provérbios está escrito que Ele vai clamar pelas praças, que Ele vai clamar pelas esquinas, e que
que ele será ignorado por muitos, mas aquele que der ouvido ao seu chamado, esse se assentará numa mesa e se aproverá de um grande banquete. Só que em Provérbios, nosso Deus atende pelo nome de sabedoria. Quando nós chegamos no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 22, Jesus se apresenta como pão. O que é o pão senão aquilo que alimenta, que nutre? O que é o pão senão desde o começo, desde os primórdios, um alimento barato que os pobres cozinhavam e preparavam com as suas próprias mãos. O pão, ele é aquele, meu irmão, que dá energia para o trabalho, é aquele que dá energia para a criança que vai absorver conhecimento através do ensinamento. O que o pão representa? O pão representa os elementos da terra que entram na vida do homem para levantá-lo e para trazer vida a quem se alimenta do pão. Quando Jesus diz: eu sou o pão da vida, glória a Deus, ele diz assim: olha, se você quiser Jesus na sua vida, você precisa permitir que ele entre na sua vida. O que é o pão fora do corpo? Para que serve o pão fora do corpo? Para nada. Para estigar a sua fome. Imagina um pão quente, você olha para ele e está com fome. Enquanto você não come aquele pão, o que acontece? Jesus está se apresentando como pão, e ele está dizendo algo, uma mensagem direta: eu fora da sua vida, para você eu não represento nada. O que eu tenho para fazer tem que ser de dentro para fora. Você precisa deixar eu entrar, porque uma vez dentro, eu vou entrar dentro de você e vou me espalhar por cada célula do seu corpo, levando força, levando energia, dando destino, dando motivação, dando poder, dando condições, gerando força, energia, para que você faça o quê? Aquilo que você já sabe que você precisa fazer, os propósitos da sua vida. Existem algumas perguntas que nós precisamos responder nessa noite, porque assim como o pão, o que é o sangue? O sangue dentro do corpo é vida, e o sangue fora do corpo é igual a morte. Você já presenciou, ou na sua própria vida, um sangramento forte? Você já percebeu o desespero que aquilo dá? Ver o sangue saindo do seu corpo? Você olha para aquilo e você fala: a minha vida está saindo. Literalmente. O sangue dentro do corpo é vida, fora do corpo ele é morte. Jesus se entrega à morte através do que? Do sangramento. O sangue sai do corpo dele, representando a morte de Cristo, que morreu por quê? Pelos nossos pecados. Mas quando ele ressuscita, ele não está mais sangrando, ele tem feridas, mas elas não estão mais escorrendo. Quando nós celebramos a Santa Ceia do Senhor e nós consagramos o vinho para que seja o sangue do Senhor e o pão o corpo do Senhor, e o que nós fazemos com o sangue do Senhor? Nós colocamos ele para dentro. E o que nós fazemos com o corpo do Senhor, que é o pão? Nós colocamos ele para dentro. Porque o que esse ato de fé significa? Fora morte, mas quando entra é vida. Nós vamos começar a conhecer a Jesus pela morte, mas nós vamos terminar de conhecê-lo na vida. Quem perder a sua vida, achá-la, mas quem achar a sua vida, perdê-la. Para permitir que Jesus entre na minha vida, primeiro eu tenho que confessar, perceber e entender que Ele está fora. E se Ele está fora, eu estou morto. O caminho da cura é descobrir que está doente.
E o caminho da vida é perceber que está morto. Para quê? Para que eu possa ressuscitar na presença do Senhor. Irmão, sabe quem é a pessoa que mais dificilmente vai para o céu? Aquela que acha que está certa, aquela que acha que já tem Jesus, aquela que acha que está salva, aquela que acha que tem a solução para o seu próprio problema e para o problema de todo mundo. Mas você sabe quem primeiro vai chegar no céu, quem vai ser salvo da forma mais rápida e fácil possível? Aquele que olha para si mesmo e percebe o quanto precisa de Jesus, o quanto precisa de Cristo. Não importa se você acertou hoje, amanhã você vai precisar de Jesus de novo para acertar novamente. E não importa quanto você errou hoje, porque Jesus vai estar lá para te fazer acertar amanhã. Quantos aqui ouviram essa palavra? Eu quero terminar essa mensagem dizendo: reconheça que você está morto, para que você possa de uma vez por todas morrer para esse mundo, morrer para a sua razão, para a sua verdade, morrer para os vícios contra os quais você luta, morrer pela condenação que nós fazemos contra as pessoas, morrer por esse anseio e esse desejo de sentarmos numa cadeira de juiz para julgar o mundo. Morra e deixe isso morrer na sua vida e ressuscite para Jesus. Mas como? Comendo desse pão, bebendo desse cálice, desejando e tendo fome e sede por Jesus, pela sua palavra, pelo seu evangelho, pelos seus louvores, pela sua obra, pelo chamado que Ele tem na sua vida. Se apaixone por Jesus. Admita que até o dia de hoje você esteve longe do Senhor, que esse vazio representa a morte que está em você, e assim Ele virá até você como Ele foi até Lázaro para ressuscitá-lo no quarto dia. É necessário que reconheçamos quem somos diante do Senhor, e Ele diz na sua palavra: não se humilha diante de homem, não se humilha diante da mulher, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Meu irmão, sabe o que significa isso? Chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu não sei se alguém é alguma coisa, eu só sei que eu não sou nada diante do Senhor. Tem gente que pega essa palavra e torce: não se humilhe diante do homem nem da mulher, então eu tenho que passar igual um trator por cima do homem, por cima da mulher. Não, meu irmão, você tem que entrar na presença do Senhor e se humilhar na presença dEle, porque ao seu tempo Ele vos exaltará. E alguém não entendeu o que esse versículo significa, mas eu comecei a mensagem falando sobre isso. Eu comecei a mensagem falando sobre o quê? Que o tempo que Deus fala é sempre no... Meu Deus, alguém falou essa palavra. Eu vou perguntar de novo, meu irmão. E se você estiver prestando atenção, alguém aqui vai sair abençoado. Alguém aqui vai sair como uma flecha limpa na aljava de Deus, pronto para ser usado e entender o que é ouvir e obedecer. Todas as vezes que Deus fala num tempo, Ele fala num tempo específico. Qual é o tempo que Deus fala? Deus fala no tempo do meu Deus. Aleluia. Ele fala no tempo do presente. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque ao seu tempo, igreja, qual é o tempo de Deus? Ah, meu Deus, alguém tem que falar isso de novo. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque ao seu tempo, igreja, qual é o tempo de Deus? Aleluia, alguém ainda não entendeu. Meu irmão, Deus me mostra alguém aqui de joelho orando: Senhor, fala comigo, me honra, me abençoa. Mas hoje o próprio Deus está falando contigo e eu não sei aonde está a tua mente. Quando você entendeu o que é se humilhar, o que é se humilhar? É contra-intuitivo, não é natural. Você precisa treinar. Como que a gente treina a ser humilhado? Quando te humilharem lá no teu serviço em óleo seco,
Quando a pastora te repreender, engole seco. Quando lá na tua casa você for chamar a atenção, engole seco. Está na Bíblia. Todo líder, todo chefe, todo governador foi constituído por Deus. Senhor, mas é corrupto. Foi Deus quem colocou lá. Senhor, mas é adúltero. Foi Deus quem colocou. Senhor, mas é viciado. Foi Deus quem colocou. E se Deus colocou, quem é você? E vai treinando. Treinando o quê? A humilhação. Porque quando você estiver treinado, você vai saber o que é dobrar o joelho. E depois de ter se dobrado para quem não presta, para quem é comedor de comida igual você vai saber o que é se humilhar diante do Rei dos Reis, diante do Senhor dos Senhores. E aí vai chegar o tempo de Deus na tua vida. E só quem é atrevido, só quem é ousado, só quem já foi experimentado na humilhação, só quem já recebeu essa palavra, vai falar comigo agora. Igreja, qual é o tempo de Deus? É agora, é hoje. O tempo de Deus é hoje. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ao seu tempo é hoje, é agora. Para quem está pronto, para quem está preparado, para quem comeu o pão que o diabo amassou, agora está pronto para comer o pão da vida que desce do céu. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia, e quem quer servir além das palavras, pega a bênção com a mão, pega a bênção com a mão, pega a bênção com a mão, fecha, coloca no coração e fala: hoje eu saio daqui de posse da minha vitória. Libera uma palavra profética que diz assim: o tempo de Deus na minha vida chegou. Faz alguma coisa, fala alguma coisa, usa a tua criatividade, seja profeta de Deus na tua própria vida. Se você não tiver fé, fica aí com essa boca fechada, lacrada de sepulcro. Agora, se Deus é contigo, nem que for baixinho, nem que for escondido, fala: o tempo de Deus chegou, o tempo de Deus chegou, e eu saio daqui de posse da minha vitória. Chega de humilhação, eu já me humilhei o suficiente diante de quem não presta. Agora eu estou humilhado na presença do Senhor, e o tempo de Deus chegou na minha vida. Alguém aqui aproveitou esse momento para ser profeta de Deus? Qual que é a qualidade do profeta? Falar. Profeta fala. Profeta fala quando Deus manda, e profeta fala sem Deus mandar ele falar. Esse é Elias. Mas hoje Deus falou: declara alguma coisa na tua própria vida. Para de pedir oração para um, para de pedir oração para outro. Começa a declarar, começa a obedecer. Começa a usar óleo para ungir, começa a usar o sal, começa a usar a água, começa a usar a boca, faz alguma coisa. Para de ser crente de pronto-socorro. Me ajuda, ora por mim, faz alguma coisa. Deus já te deu boca, Deus já te deu palavra, Deus já te deu Bíblia, faz. E você vai ver algo se movimentando. Você vai ver o sinal de Deus dentro da tua casa, no meio da tua família. E depois desse dia, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu agradeço por essa oportunidade de exclamação para Jesus.